Vamos continuar aqui o vídeo do Bruno Lima. Falou que o Espírito Santo não está com os católicos, mas está com os protestantes. Será que o Espírito Santo ele se revoltou contra a esposa do Senhor e foi fundar outra igreja? Estaria o Espírito Santo dividido? Segundo Coríntios 4, Paulo diz que irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Por inspiração de outro espírito, que inspira esses caras aqui, ó. Aqui nas redes sociais a gente vê claramente uma diferença enorme dos dois lados, né? Especialmente em relação a um dos temas que foi tratado, que eu queria inclusive tratar como primeiro tema, que foi a questão das contradições do magistério. E quando se trata das contradições do magistério, Lucas foi muito astuto, né? Ele trouxe justamente a condenação de Lutero pelo Papa Leão X na bula Exsus Domini. E por que isso tem tudo a ver com o Papa? Por que contradições do magistério? O Papa Leão X excomungou Lutero. Você não vê a cagada que o Lutero fez, meu querido? 60 mil denominações. Então o Martinho Lutero está certo, então, se revoltar contra a igreja, que a igreja assiste, o Espírito Santo assiste a igreja que Cristo fala, marido, amava sua mulher, como que salvou a igreja, se entregou por ela. A quem os apóstolos pregaram no céu de ficar, deram seu sangue também. A quem Cristo confiou. Seria então, claro, você tem que ver o contexto. Na época, os hereges eram queimados mesmo, cara. Agora você vem defender isso, cara. Martinho Lutero, se ele quisesse reformar a igreja realmente, ele não teria colocado o rabo entre as pernas e fundado outra igreja. Iria edificar a igreja dentro da igreja, não saindo da igreja. Para não ter divisões, para não ter contradições. Oh, pelo amor de Deus, cara. Que historiadores que a gente tem, que esses metidos doutores. Então o Espírito Santo usou Martinho Lutero para dividir a igreja de Cristo, que Cristo, Bíblia, Escritura, Efésios. Você pode ver, cara, ó, só você ver a cara desses caras, pô. Os caras não estão defendendo a igreja, cara. Os caras estão semeando confusão. Gálatas 1:7. Olha só, você pega em Efésios 5, 25, ó. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se Lutero realmente amasse a igreja, como Cristo amou a igreja, Martinho Lutero não teria enfiado o rabo entre as pernas e fundado outra igreja. Ia morrer dando a vida, por mais que ia ser mais um mártir, porque os papas hereges daquela época, ela era herege mesmo, ia martirizar Lutero. Sim. Ia ser queimado, realmente ia ser queimado, mas futuramente na igreja, hoje em dia, nesse século, a igreja entender que o Martinho Lutero foi um grande mártir edificando a igreja. Se ele amasse tanta igreja realmente, seria mais um mártir. Como Pedro, Paulo, etc. Tantos seria aí mártires aí na história aí. Não, preferiu o quê? Colocar o rabo entre as pernas e fundar outra igreja. E protestar contra a igreja. Como vocês, de vez de edificar a igreja, não. Está protestando. Então você está aproximando contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo assiste a igreja. Porque o Espírito Santo não está dividido. 26. Para santificá-la. Purificando pela água do batismo. Com a palavra. Para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer defeito, mais santo e irrepreensível. Simples, pô. Dentro da igreja católica ou da igreja protestante, da igreja católica tem muitos hereges, cara. Muitos são júnios, cara, infelizmente, cara. Satanás, ele colocou a sua fumaça na igreja. Ele, de vez de fazer, Satanás sabe se os mártires, ele arrasta a multidão, não. Os mártires, eu mato um mártir, aparece 100. O que Satanás, ele planejou? Ele, seu demônio Apocalipse, 13:4 ou 12:4, a terça parte da estrela. Vou colocar heresia dentro da igreja, vou inspirar pessoas heréticas, etc, para dividir a igreja, cara. Oh, pelo amor de Deus, Bruno Lima. Aí cheio de livro ali para mostrar que é um doutor. Meu irmão, não se impressiona, não tenha medo desses doutores, cara, porque a igreja, quem assiste a igreja é o Espírito Santo, por mais que tenha padres hereges, por mais que não prevalecerá, cara. Dos católicos em redes sociais. Porque embora você tenha, sim, evangélicos que são mal educados, inclusive nos comentários a gente vê muito
Como expressões o pastor Ferreirinho que está no seu grupo lá. Tem muitos, pô. particularmente gostaria que não fossem utilizados aqui no meu canal, chamando os católicos de gesseiros, de gadólicos, Idólatra, e outras coisas do tipo. a Babilônia. Eu nunca vi aqui nenhum evangélico, nos meses que eu já estou fazendo esses vídeos, nunca defendeu, por exemplo, a violência contra católicos, ou defendeu que a gente deveria orar pela morte dos católicos, ou defendeu a volta de uma instituição, de uma espécie de inquisição. Você tá vendo? Eles estão defendendo. Ele tá falando, o Thales falou que o Lucas Gonzalez tal, você não entra nesse contexto, certo? Meu contexto é pregar a palavra. Simples. Eles estão entrando num argumento, não pró do reino de Deus, mas argumento próprio. Eu tô pouco me lixando se tem um crente me xingando, falando que eu sou herege, que eu sou aquilo. Tô pouco me lixando, eu tô dando testemunho, como dizer aqui, ó. A Santa Escritura que vem da igreja, por inspiração do Espírito Santo, João 16:13. Olha só. Vai dizer o que, ó? Olha só que interessante. Até esqueci o texto aqui. Olha só. Mateus 12, 25. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo, olha só, será destruído. Toda cidade e toda casa dividida contra si mesmo não poderão subsistir. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como pode subsistir ao seu reino? Uma coisa muito interessante. Satanás ele não está dividido em tentar manchar, destruir a igreja, ele consegue. Satanás ele está em sintonia, em unidade com os seus demônios, para manchar a igreja, usando esses hereges aí que se revolta, coloca o rabo entre as pernas e vai fundar a igreja. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar Jesus diferente, por inspiração de outro espírito. Mateus 4, quem está pregando para Jesus Cristo ali? Simples. A Bíblia diz que a verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. Por que a igreja? Mateus 28:20, o Espírito Santo assiste a igreja. Mas a igreja católica matou a Inquisição, o Papa Leão X excomungou Lutero, matava os hereges na fogueira, tal. Meu irmão, você está defendendo o fundamento de homens. Bem que o Lutero merecia mesmo. Mas o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo é o quê, cara? Olha só. Você pega aqui uma coisa muito interessante, cara. Se você for acreditar nesse fundamento de Lutero e dar ouvido a esses engravatados doutores protestantes, você está negando a primícia do Espírito Santo, a quem foi inspirado, a quem foi confiado. A nova aliança. É 2 Coríntios 3:6. Ele que nos fez ministro da nova aliança. Ele quem, cara? O Verbo. Pedro, não foi a carne, o sangue que revolucionou o papai do céu. Por isso que eu declaro sobre ti, Pedro, edificar a minha igreja. Cristo é a pedra, e a pedra que edifica a igreja são Pedro e os apóstolos demais. Pedro não é a pedra de ângulo, Pedro é a pedra de edificar. O pastoreio, João 21:17. Guiado pelo Espírito Santo, as Apóstolos 5:8. Olha só, muita coisa interessante aqui, ó. 16:13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ó. Quem tem o Espírito Santo vai buscar conhecimento, vai buscar a origem para realmente ver se a igreja católica é uma igreja mentirosa, é uma igreja prostituída. Quem tem o Espírito Santo, não esse Espírito Santo mundano, segundo Coríntios 4, Paulo fala, não. O Espírito Santo, a unção do santo, como diz São João. 1 João 2, se eu não me engano, do 18 em diante. Acho que é o 20. É só. Ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciar as coisas que virão. Olha só. Agora você vê aqui, quando veio o Espírito Santo, aliás, Apóstolos, você vê os apóstolos, alguém se convertendo, falando mal da igreja, fundando igreja. Paulo, ele poderia fundar uma igreja. Não, foi lá reconhecer sua graça. E ainda ele fala, eu persegui de morte essa doutrina. Atos 22:4.
Oh, pelo amor de Deus, Bruno Lima. Cadê a Bíblia? Protestante, né? A tal Inquisição protestante que nunca existiu e que ninguém pede a volta. Existiu sim, tá, meu querido? Existiu sim. Tanto ali a Inquisição protestante matou também. Lutero também autorizou várias perseguições contra os batistas. Que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Se você for pegar, então, esses pensamentos de homens, tanto a igreja, os membros da igreja católica que erraram, também os protestantes erraram. Então, vão parar de ir para a igreja. Portanto, a igreja católica errou e a igreja protestante errou. Os líderes, né? Mas a igreja não tem culpa dos pensamentos, da loucura dos homens, cara. Porque quem direciona, quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Por mais que tenha herege acaba, uma hora acaba o seu tempo. Oh, pelo amor de Deus, oh, Bruno Lima. Vou dar uma mensagem para a esposa aqui que... Você tá entendendo? Me mostra onde o Lucas Manzoli foi bem nesse debate aqui. Chorou mais que tudo e apanhou igual um pandeiro apanha. E se você fosse também, você ia apanhar igual um pandeiro, cara. Pede a volta. A gente não vê isso, né? Entre evangélicos a gente não vê. Mas quando você vai em site... Não vê o quê, meu querido? Você vê a briga do Edir Macedo, a briga com o Valdomiro Santiago. Você a briga do Valdomiro Santiago com a Geraldo Duque, a briga com o Valdomiro Santiago, aquela rincha, aquela... Não, o protestantismo não tem briga. Não, o protestantismo ele pega a palavra. O protestantismo ele não é dividido. Mais de 60 mil denominações. Não, o protestantismo no debate ele é educado. Lucas Manzoli é o piorzinho, xingando o ex-pastor de Bebê Chorão, xingando o padre lá de Curirim. E quer ser respeitoso ainda nas lives, nos debates. Oh, toma vergonha na sua cara. Realmente já encerrei esse vídeo aqui porque não tem nem como. Olha o Conde aqui, ó, mostrando o nariz de Pinóquio dele aqui, ó, do Lucas Manzoli. Já tem outro aqui falando já também, ó. Aqui, esse aqui gera dinheiro, esses comentários aqui, esses... É dinheiro, pô. E o cara já monetizou o vídeo dele, hein? O meu eu tô tentando quase... Tô quase 20 anos tentando monetizar meu vídeo e não consigo, cara. Porque os católicos não dão ouvido para a pregação católica. Não valorizam o trabalho católico. Infelizmente são poucos. Que já é outro falando do mesmo debate, no mesmo contexto, na mesma visão do grupinho Lucas Manzoli. Arminianismo ou calvinismo? Eu devolvo a pergunta. Pode casar ou não pode? Quem que tá certo? O rito do Oriente ou o rito latino? Coisa muito interessante que aconteceu nessa parte do debate foi um dos católicos lá, o Gênero Clapau lá, citar o Concílio de Elvira para justificar a abstenção sexual dos sacerdotes. Eu acho muito engraçado isso dos católicos, porque o Concílio de Elvira, quando convém, eles usam para justificar o que eles querem. Quando o Concílio de Elvira condena algo que eles fazem, eles falam, não, foi um concílio regional, não foi ecumênico. Sabe por quê? Porque... Por isso que teve vários concílios. Para definir, para chegar a esse contexto. Mas quando você usa uma fala de paz da igreja para favorecer o protestantismo, aí pode. É quando o católico usa falas, doutrina magisterial para refutar vocês, não é válido. Como Thiago Dutra, que tem não sei quantos escritos lá da Virgindade de Maria, toda a interpretação tal, tem é valimento. Aí quando o católico mostra que ele é um mentiroso, aí não tem valimento. Mais um patifaria, mais um mentiroso. Só coloquei esse vídeo dele aqui só para a gente entender o que é o ódio de Satanás contra a igreja, contra o magistério. É simples entender isso. Olha só, vamos ver aqui no Concílio de Elvira. Deixa eu ver aqui. Eu já fiz isso aqui ontem, um vídeo falando sobre isso aqui, ó. Eu quero de Bíblia. Então, o lema da Reforma Protestante é a Escritura. Então, cara, vocês têm que provar aqui, ó. Aqui na Escritura. Concílios? Para mim, se eu citando concílio, fala de pai, não me interessa, porque vocês não acreditam. Aqui, ó. Certo? Salve Maria, sou servo missionário Roberto.